Olá, queridos irmãos da IPB de Colorado, graça e paz. É com muita alegria que estamos aqui hoje para dividir uma porção da palavra do Senhor com vocês, palavra que falou muito aos nossos corações e que eu espero que leve algum alento ao coração de vocês. Meu nome é Cíntia, eu sou da IPB de Laranjeiras, aqui na Serra, pertenço ao presbitério do PRCC. Meu pastor aqui é o pastor Davidson, que muitos de vocês devem conhecer. E eu trabalho também com adolescentes aqui nessa região, né? Eu trabalho pelo presbitério, pela minha igreja, que foi a oportunidade em que conheci Léo e Johanna, pastor Léo e a Johanna, sua esposa, num dos nossos congressos, que fomos tremendamente abençoados por eles. Bom, nessa noite, o texto escolhido por Deus para estarmos meditando, nessa pequena palavra, é o texto de 2 Coríntios 4, dos versículos 16 aos versículos 18. 2 Coríntios 4, de 16 a 18. O texto diz assim: Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atendendo nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Que palavra difícil Deus nos dá num tempo como esse, né? Como é difícil falar em tribulação, como é difícil falar que as coisas são temporais. Vivemos talvez um dos tempos mais difíceis que poderíamos imaginar passar na nossa geração. Vivemos um tempo de pandemia, um tempo que a gente dificilmente passará novamente, é que a gente não consegue ver o fim, né? E com tudo que a gente tem passado, com todas as dificuldades da família, dos amigos, provavelmente você conhece alguém que teve a Covid ou que está sofrendo os efeitos dela, a gente acaba ficando bastante cego, a nossa visão fica muito turva diante disso, a gente não consegue enxergar muito. Não conseguimos porque, como humanos, temos uma visão muito limitada quanto a espaço, né? A gente só tem um alcance de visão. A gente não consegue, a gente só capta as imagens bem limitadas que os nossos olhos conseguem ver. E também quanto ao tempo, a gente não consegue imaginar nada quanto ao futuro. Diante do que estamos, nós não conseguimos imaginar o que vai acontecer na próxima semana. E isso tem nos deixado num profundo estresse. Tem causado em todos nós, eu imagino que em todos nós, você não é diferente de mim, tem causado ansiedade, tem causado um medo, a incerteza do amanhã. A gente não sabe se teremos os nossos empregos garantidos. E como seres humanos estamos muito habituados a ter o controle de tudo nas mãos, né? Ou pelo menos a gente acha que tem. A gente tem a falsa ideia de que podemos controlar as coisas pelo menos ao nosso redor. E Deus cada vez mais tem nos dito, não, o controle está em minhas mãos. Estamos vivendo tempos, né, diante dessa enfermidade que é global. Nunca vimos o mundo parar diante de algo e não saber o que fazer, porque o mundo não sabe o que fazer. Ou seja, não sou eu nem você, o mundo não sabe o que fazer, os governantes não sabem, os políticos estão batendo cabeça, os médicos. Deus confundiu, trouxe as coisas loucas para confundir. Vivemos insegurança política, incerteza econômica, viramos professores dos nossos filhos, viramos enfermeiros e, enfim, temos uma situação em que nós não temos absoluto controle. As portas de um possível lockdown, o governo tem nos ameaçado com isso. E o que fazer diante de tudo isso? Afinal de contas, somos pessoas portadoras das boas novas do Senhor. Como viver diante de tudo isso? O apóstolo Paulo nos oferece, contra todos esses sentimentos, um local em que Deus gosta de atuar. Ele nos oferece uma solução. E Deus gosta de atuar nessas soluções. Quanto mais difícil, melhor o cenário dos milagres de Deus. E o que o apóstolo Paulo nos diz com esses versículos? Por que não devemos desanimar? Primeiro, porque a nossa tribulação é momentânea. Sim, ela é leve e momentânea. Pensa ouvir uma coisa dessas diante de tudo isso. Nós precisamos confiar que Deus está no absoluto controle de tudo. Essa talvez esteja sendo a nossa dificuldade, a sensação de que Deus perdeu o controle, sabe? A gente fica nessa neura toda, mas Deus não perdeu o controle nem da minha vida, nem da sua, nem da situação. No tempo certo Ele vai intervir e Ele requer de nós confiar e entender
que é breve, que ela é momentânea. Depois dessa confusão toda virá a bonança. Acreditemos ou não, virá. E nós precisamos confiar nisso. Virá a bonança do Senhor no tempo dele. Não devemos desanimar porque a tribulação, ela causa o efeito contrário em nossas vidas. Ela produz peso de glória. E é isso que Deus quer hoje, sabe? Deus quer que entendamos isso, passar por essa tribulação entendendo que ela traz um peso de glória acima de toda comparação. Homens da Bíblia, homens de Deus na Bíblia viveram isso. Nós temos o exemplo de Daniel, que foi jogado na cova dos leões. Nós temos o exemplo de Moisés diante do Mar Vermelho, de Davi diante de Golias, e tudo isso redundou em glória ao nosso Deus, que é a finalidade para a qual estamos aqui. Então nós precisamos confiar nisso. E isso é comigo e com você, nós não somos diferentes. Deus é o mesmo hoje, ontem e será sempre. E nós precisamos acreditar nisso. E nós não devemos desanimar porque a tribulação está com seus dias contados. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Nossos dias são contados. A gente tem a sensação que a gente vai viver eternamente nessa terra. E nós não vamos, temos dias contados, somos estrangeiros. Um dia muito em breve essa tribulação não existirá. E nós temos que nos fixar na esperança da vida eterna e não deste mundo aqui. Não estou dizendo com isso para a gente fingir que não está acontecendo, não. Mas para a gente se afirmar nesse Deus que nos promete estar conosco todos os dias. Por último, eu gostaria de dizer, dentro de Neemias 8:10 está escrito: não vos entristeçais, parte B. Não vos entristeçais, pois a alegria do Senhor é a vossa força. Gente, a alegria de Deus, em Deus tem que ser a nossa força. É levantar a cabeça e entender que isso é Deus, é a nossa alegria em Deus que vai determinar como vamos viver esses dias. Isso é exercício de fé, isso é decisão, é decidir confiar nesse Deus que tem tantas promessas lindas diante da Bíblia. É crer num Deus que tem tudo sob controle, tem os meus dias e os seus dias, cada um contados. Tudo vai passar, tudo vai passar. Ficarão algumas sequelas, mas dentro do controle de Deus para a minha vida e para a sua, para os ensinamentos que Ele tem para trazer para mim e para você. Creia, confie que tudo isso vai passar e que nós passaremos tudo isso cantando glórias e louvor ao nosso Deus, que é o merecedor de toda a honra. Meus irmãos, fiquem com Deus, Deus os abençoe. Agradeço mais uma vez a oportunidade.